O pior da traição é que você nunca vê chegando, vinda justamente das pessoas por quem você leva um tiro. Eu estava a 30 segundos de dizer assim quando a voz do meu primo rasgou a capela como uma motosserra cortando seda. Parem o casamento. 300 cabeças se viraram para o fundo da igreja. Meu buquê de rosas brancas tremia em minhas mãos, não de medo, mas de pura raiva concentrada que eu vinha alimentando havia exatamente 72 horas. Porque, veja bem, eu já sabia o que ela ia dizer. Eu sabia da alegação de gravidez. Eu sabia das mensagens de texto noturnas. Eu sabia de cada mentira que eles haviam cuidadosamente inventado enquanto eu degustava bolos de casamento e escolhia os arranjos de mesa. O que eles não sabiam era que eu estava 3 passos à frente o tempo todo. Meu nome é Zara, e esta é a história de como transformei o dia do meu casamento no julgamento público mais espetacular que qualquer membro da minha família já presenciou. Deixe-me voltar 6 meses no tempo. Conheci Dylan em um evento beneficente de um hospital, onde eu era voluntária. Ele era representante de vendas de uma empresa farmacêutica. Charmoso, atencioso, com aquele sorriso juvenil que fazia você se sentir como se fosse a única pessoa na sala. Em 2 meses, éramos inseparáveis. Em 4, ele me pediu em casamento numa praia ao pôr do sol com um anel que deve ter custado o equivalente a 3 meses de salário. Todos diziam que éramos perfeitos juntos. Minha mãe chorou de alegria. Meu pai, geralmente estoico, chegou a abraçar Dylan e o chamou de filho. E minha prima Natasha, ela foi minha dama de honra, minha melhor amiga desde a infância, a garota que sabia todos os segredos que eu já sussurrei no escuro. Crescemos em casas vizinhas, compartilhávamos roupas, compartilhávamos sonhos. Quando os pais dela se divorciaram e as coisas ficaram difíceis, ela morou conosco por 2 anos. Eu a apoiei durante seu primeiro desgosto amoroso. Ela estava lá quando me formei em primeiro lugar na faculdade de administração. Ela era família. Família de verdade. Foi isso que tornou tudo tão perfeito para eles. Suponho que a traição já estivesse planejada. A primeira rachadura apareceu 3 meses antes do casamento. Voltei mais cedo de uma viagem de trabalho, uma conferência em Seattle que foi interrompida devido ao mau tempo. Ainda me lembro do som da minha chave na fechadura. O cheiro da colônia do Dylan misturado com algo mais, algo floral e familiar. O perfume da Natasha. Encontrei-os na minha sala de estar, completamente vestidos, sentados suspeitosamente distantes uns dos outros com taças de vinho e aquele tipo específico de silêncio que grita a culpa. Zara. Natasha pulou de alegria, toda sorridente. Meu Deus, você voltou cedo. Estávamos justamente revisando a disposição dos assentos. O sorriso de Dylan não chegou aos olhos. Como foi Seattle? Eu deveria ter confiado nos meus instintos naquele momento. Mas o amor nos deixa estúpidos. O amor nos faz racionalizar. Eu dizia a mim mesma que estava sendo paranoica, ciumenta, louca. Engoli a suspeita como se fosse veneno e sorri de volta. O universo tem um jeito curioso de desmascarar os mentirosos. 2 meses antes do casamento, Dylan começou a ir dormir mais tarde. De repente, seu celular passou a ter senha. Ele desenvolveu um interesse obsessivo por corridas noturnas que o deixavam com cheiro de desodorante feminino. Sinais clássicos, não é? Mas eu não queria ser aquela noiva, a mulher desconfiada e paranoica que sabota a própria felicidade. Então veio a postagem no Instagram. Natasha publicou uma foto dela em uma cafeteria, supostamente encontrando um cliente. Mas no reflexo da janela atrás dela, era possível vê-lo claramente, sentado à sua frente, com a mão sobre a mesa onde a dela estivera segundos antes de ela tirar a selfie. Meu sangue gelou. Não os confrontei. Em vez disso, fiz algo mais inteligente. Contratei uma detetive particular chamada Rita, especializada em casos de infidelidade. Ela era cara, minuciosa e completamente discreta. Me dê 2 semanas, disse ela. Eu lhe contarei a verdade. Ela entregou em 10 dias. As fotos eram devastadoras. Dylan e Natasha em hotéis, de mãos dadas em estacionamentos, se beijando no carro dele em frente ao apartamento dela. Os registros de data e hora mostravam que isso já durava 5 meses. O pior da traição é que você nunca vê chegando, vinda justamente das pessoas por quem você leva um tiro.
Eu estava a 30 segundos de dizer assim quando a voz do meu primo rasgou a capela como uma motosserra cortando seda. Parem o casamento. 300 cabeças se viraram para o fundo da igreja. Meu buquê de rosas brancas tremia em minhas mãos, não de medo, mas de pura raiva concentrada que eu vinha alimentando havia exatamente 72 horas. Porque, veja bem, eu já sabia o que ela ia dizer. Eu sabia da alegação de gravidez. Eu sabia das mensagens de texto noturnas. Eu sabia de cada mentira que eles haviam cuidadosamente inventado enquanto eu degustava bolos de casamento e escolhia os arranjos de mesa. O que eles não sabiam era que eu estava 3 passos à frente o tempo todo. Meu nome é Zara, e está aí a história de como transformei o dia do meu casamento no julgamento público mais espetacular que qualquer membro da minha família já presenciou. Deixe-me voltar 6 meses no tempo. Conheci Dylan em um evento beneficente de um hospital, onde eu era voluntária. Ele era representante de vendas de uma empresa farmacêutica. Charmoso, atencioso, com aquele sorriso juvenil que fazia você se sentir como se fosse a única pessoa na sala. Em 2 meses, éramos inseparáveis. Em 4, ele me pediu em casamento numa praia ao pôr do sol com um anel que deve ter custado o equivalente a 3 meses de salário. Todos diziam que éramos perfeitos juntos. Minha mãe chorou de alegria. Meu pai, geralmente estoico, chegou a abraçar Dylan e o chamou de filho. E minha prima Natasha, ela foi minha dama de honra, minha melhor amiga desde a infância, a garota que sabia todos os segredos que eu já sussurrei no escuro. Crescemos em casas vizinhas, compartilhávamos roupas, compartilhávamos sonhos. Quando os pais dela se divorciaram e as coisas ficaram difíceis, ela morou conosco por 2 anos. Eu a apoiei durante seu primeiro desgosto amoroso. Ela estava lá quando me formei em primeiro lugar na faculdade de administração. Ela era família. Família de verdade. Foi isso que tornou tudo tão perfeito para eles. Suponho que a traição já estivesse planejada. A primeira rachadura apareceu 3 meses antes do casamento. Voltei mais cedo de uma viagem de trabalho, uma conferência em Seattle que foi interrompida devido ao mau tempo. Ainda me lembro do som da minha chave na fechadura. O cheiro da colônia do Dylan misturado com algo mais, algo floral e familiar. O perfume da Natasha. Encontrei-os na minha sala de estar, completamente vestidos, sentados suspeitosamente distantes uns dos outros com taças de vinho. Eu precisava daquele relatório de fertilidade. Rita não podia obtê-lo legalmente, mas me disse onde procurar. O médico dele é o Dr. Ramon, da Vestige Medical. O relatório estaria no prontuário dele. Se você conseguisse ter acesso de alguma forma. Eu não conseguiria invadir um consultório médico. Mas o celular do Dylan era diferente. Ele guardava todos os documentos importantes no armazenamento em nuvem do aparelho. Eu já o tinha visto acessar antes. Só precisava da senha. Passei uma noite inteira observando-o digitar, memorizando o padrão. 4 dígitos. 0729, meu aniversário. A ironia me deu vontade de vomitar. Naquela noite, enquanto ele tomava banho, peguei o celular dele. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria os arquivos. Lá estava. O relatório médico datado de 15 de agosto de 2023. Paciente apresenta zoospermia completa. Contagem de espermatozoides 0 em múltiplos testes. Prognóstico: esterilidade permanente. Encaminhei a mensagem para mim mesma, apaguei as provas e coloquei o celular dele de volta exatamente onde ele o havia deixado. Então liguei para uma gráfica que eu conhecia e que fazia envelopes personalizados. Preciso de algo com aparência oficial, no estilo de documento médico. Vocês conseguem deixar pronto em 48 horas. Pelo preço certo, posso tê-lo pronto em 24 horas. Na semana anterior ao casamento, Natasha começou a agir de forma estranhamente carinhosa. Eu te amo muito, ela dizia, me abraçando forte. Você vai ser a noiva mais linda. Cada abraço era como uma faca deslizando entre minhas costelas. Dylan era pior. De repente, ele se tornou o noivo perfeito, trazendo flores, preparando o jantar, falando sobre o nosso futuro com um entusiasmo desesperado que cheirava a culpa. Mal posso esperar para começarmos nossa vida juntos, disse-ele na noite anterior ao casamento, me abraçando forte. Você e eu, para sempre.
retribui o beijo e pensei em como era poético que todo o seu mundo desmoronasse em aproximadamente 18 horas. Na manhã do casamento, eu estava estranhamente calma. Minhas madrinhas, que não incluíam mais Natasha depois que eu discretamente a rebaixei a convidada comum, alegando tradição familiar, não paravam de comentar sobre o quão serena eu parecia. A maioria das noivas está um caos agora, disse minha amiga Meera. Você parece que vai presidir uma reunião de diretoria, não que vai entrar na igreja. Se ela soubesse. Eu havia dado instruções específicas à cerimonialista: aconteça o que acontecer durante a cerimônia, não a interrompa. Deixe tudo seguir seu curso, por mais caótico que fique. Ela pareceu confusa, mas concordou. Eu também tive uma conversa discreta com o padre Bento, o sacerdote que oficiava a cerimônia. Pode haver uma interrupção hoje. Quando isso acontecer, preciso que você confie em mim. Vou lhe entregar um envelope. Abra-o e leia em voz alta. Você consegue fazer isso? Ele estava hesitante, mas eu o conhecia desde criança. Zara, se você tem certeza. Nunca tive tanta certeza de nada. A capela parecia a saída de um conto de fadas. Rosas brancas por toda parte, velas tremeluzindo, a luz do sol entrando pelas janelas de vitral, projetando arco-íris sobre os bancos. 300 pessoas lotaram os assentos, familiares, amigos, colegas, todos bem vestidos, todos sorrindo, todos completamente alheios ao fato de que estavam prestes a presenciar uma execução. Eu estava no quarto da noiva, me olhando no espelho. Meu vestido era perfeito, de renda e seda, elegante e caro. Minha maquiagem impecável, meu cabelo preso em um penteado elaborado que levará horas para ser feito. Eu era o sonho de consumo de qualquer garota. Me sentia como uma guerreira me preparando para a batalha. A música começou. O cânon em ré maior de Pachelbel. Peguei no braço do meu pai. Ele apertou minha mão, com lágrimas nos olhos. Pronta, querida? Mais do que você imagina, pai. As portas se abriram. Todos se levantaram. Comecei a caminhar. Meus olhos se fixaram em Dylan, parado no altar. Ele parecia nervoso, com as mãos juntas à frente do corpo. E com razão. Eu estava no meio do corredor quando ouvi. A respiração ofegante, o farfalhar de movimento vindo do fundo. Parem o casamento. A voz de Natasha era estridente, desesperada, perfeitamente cronometrada. Ela se levantou do banco, com uma mão na barriga, lágrimas já escorrendo pelo rosto. A música parou. Todos suspiraram. O aperto do meu pai no meu braço se intensificou. Continuei andando. Zara, por favor. A voz de Natasha falhou. Sinto muito. Sinto muito mesmo, mas você precisa saber a verdade antes de se casar com ele. Cheguei ao altar. Dylan estava pálido, seus olhos oscilando entre Natasha e eu como os de um animal encurralado. Virei-me para a multidão, perfeitamente calma. Natasha, disse claramente. Que verdade! Ela estava chorando agora, realmente se emocionando. Eu não queria que isso acontecesse. Nós lutamos contra isso. Estou grávida e Dylan é o pai. A capela explodiu em alvoroço. Suspiros, gritos. O grito de choque da minha mãe. Minhas damas de honra estavam paralisadas. Meu pai parecia que ia ter um ataque cardíaco. Virei-me para Dylan. Sua boca abriu, fechou, abriu novamente. Zar, isso não é. É verdade? Perguntei baixinho. Você dormiu com ela? Ele já não conseguia mentir. Seu silêncio era a confissão. Assenti lentamente com a cabeça, como se algo dentro de mim estivesse se quebrando. Então me virei para Natasha. Você está grávida, repeti. Do filho do Dylan. Sim, ela soluçou. Sinto muito. Sei que isso destrói tudo, mas você merece saber antes. Parabéns, eu disse. Todos ficaram em silêncio. Natasha piscou, confusa. Virei-me para Dylan e sorri. Sorri de verdade. Parabéns pelo bebê, Dylan. Seu rosto passou de pálido para esverdeado. Eu precisava daquele relatório de fertilidade.
Rita não podia obtê-lo legalmente, mas me disse onde procurar. O médico dele é o Dr. Ramon, da Vestige Medical. O relatório estaria no prontuário dele. Se você conseguisse ter acesso de alguma forma. Eu não conseguiria invadir um consultório médico. Mas o celular do Dylan era diferente. Ele guardava todos os documentos importantes no armazenamento em nuvem do aparelho. Eu já o tinha visto acessar antes. Só precisava da senha. Passei uma noite inteira observando-o digitar, memorizando o padrão. 4 dígitos. 0729, meu aniversário. A ironia me deu vontade de vomitar. Naquela noite, enquanto ele tomava banho, peguei o celular dele. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria os arquivos. Lá estava. O relatório médico datado de 15 de agosto de 2023. Paciente apresenta zoospermia completa. Contagem de espermatozoides 0 em múltiplos testes. Prognóstico: esterilidade permanente. Encaminhei a mensagem para mim mesma, apaguei as provas e coloquei o celular dele de volta exatamente onde ele o havia deixado. Então liguei para uma gráfica que eu conhecia e que fazia envelopes personalizados. Preciso de algo com aparência oficial, no estilo de documento médico. Vocês conseguem deixar pronto em 48 horas? Pelo preço certo, posso tê-lo pronto em 24 horas. Na semana anterior ao casamento, Natasha começou a agir de forma estranhamente carinhosa. Eu te amo muito, ela dizia, me abraçando forte. Você vai ser a noiva mais linda. Cada abraço era como uma faca deslizando entre minhas costelas. Dylan era pior. De repente, ele se tornou o noivo perfeito, trazendo flores, preparando o jantar, falando sobre o nosso futuro com um entusiasmo desesperado que cheirava a culpa. Mal posso esperar para começarmos nossa vida juntos, disse-lhe na noite anterior ao casamento, me abraçando forte. Você e eu, para sempre. Retribui o beijo e pensei em como era poético que todo o seu mundo desmoronasse em aproximadamente 18 horas. Na manhã do casamento, eu estava estranhamente calma. Minhas madrinhas, que não incluíam mais Natasha depois que eu discretamente a rebaixei a convidada comum, alegando tradição familiar, não paravam de comentar sobre o quão serena eu parecia. A maioria das noivas está um caos agora, disse minha amiga Meera. Você parece que vai presidir uma reunião de diretoria, não que vai entrar na igreja. Se ela soubesse. Eu havia dado instruções específicas à cerimonialista, aconteça o que acontecer durante a cerimônia, não a interrompa. Deixe tudo seguir seu curso, por mais caótico que fique. Ela pareceu confusa, mas concordou. Eu também tive uma conversa discreta com o padre Bento, o sacerdote que oficiava a cerimônia. Pode haver uma interrupção hoje. Quando isso acontecer, preciso que você confie em mim. Vou lhe entregar um envelope. Abra-o e leia em voz alta. Você consegue fazer isso? Ele estava hesitante, mas eu o conhecia desde criança. Zara, se você tem certeza. Nunca tive tanta certeza de nada. A capela parecia a saída de um conto de fadas. Rosas brancas por toda parte, velas tremeluzindo, a luz do sol entrando pelas janelas de vitral, projetando arco-íris sobre os bancos. 300 pessoas lotaram os assentos, familiares, amigos, colegas, todos bem vestidos, todos sorrindo, todos completamente alheios ao fato de que estavam prestes a presenciar uma execução. Eu estava no quarto da noiva, me olhando no espelho. Meu vestido era perfeito, de renda e seda, elegante e caro. Minha maquiagem impecável, meu cabelo preso em um penteado elaborado que levará horas para ser feito. Eu era o sonho de consumo de qualquer garota. Me sentia como uma guerreira me preparando para a batalha. A música começou. O cânon em ré maior de Pachelbel. Peguei no braço do meu pai. Ele apertou minha mão, com lágrimas nos olhos. Pronta, querida? Mais do que você imagina, pai. As portas se abriram. Todos se levantaram. Comecei a caminhar. Meus olhos se fixaram em Dylan, parado no altar. Ele parecia nervoso, com as mãos juntas à frente do corpo. E com razão. Eu estava no meio do corredor quando ouvi. A respiração ofegante, o farfalhar de movimento vindo do fundo. Parem o casamento. A voz de Natasha era estridente, desesperada, perfeitamente cronometrada.
Ela se levantou do banco, com uma mão na barriga, lágrimas já escorrendo pelo rosto. A música parou. Todos suspiraram. O aperto do meu pai no meu braço se intensificou. Continuei andando. Zara, por favor. A voz de Natasha falhou. Sinto muito. Sinto muito mesmo, mas você precisa saber a verdade antes de se casar com ele. Cheguei ao altar. Dylan estava pálido, seus olhos oscilando entre Natasha e eu como os de um animal encurralado. Virei-me para a multidão, perfeitamente calma. Natasha, disse claramente. Que verdade! Ela estava chorando agora, realmente se emocionando. Eu não queria que isso acontecesse. Nós lutamos contra isso. Estou grávida e Dylan é o pai. A capela explodiu em alvoroço. Suspiros, gritos. O grito de choque da minha mãe. Minhas damas de honra estavam paralisadas. Meu pai parecia que ia ter um ataque cardíaco. Virei-me para Dylan. Sua boca abriu, fechou, abriu novamente. Zar, isso não é. É verdade? Perguntei baixinho. Você dormiu com ela? Ele já não conseguia mentir. Seu silêncio era a confissão. Assenti lentamente com a cabeça, como se algo dentro de mim estivesse se quebrando. Então me virei para Natasha. Você está grávida? Repeti. Do filho do Dylan. Sim, ela soluçou. Sinto muito. Sei que isso destrói tudo, mas você merece saber antes. Parabéns, eu disse. Todos ficaram em silêncio. Natasha piscou, confusa. Virei-me para Dylan e sorri. Sorri de verdade. Parabéns pelo bebê, Dylan. Seu rosto passou de pálido para esverdeado. Meti a mão no meu buquê, onde havia escondido um pequeno envelope de papel pardo, e o retirei. Entreguei-o ao Padre Bento. Padre, o senhor poderia ler isto em voz alta, por favor? Acho que todos deveriam ouvir. Suas mãos tremiam enquanto ele abria o documento. Observei seus olhos percorrerem o papel, vi sua expressão mudar de confusão para choque, por fim, para algo como uma compreensão horrorizada. Isto é um relatório médico, disse ele lentamente. Por favor, eu disse. Leia. Sua voz ecoou pela capela silenciosa. Relatório médico do paciente Dylan Torres. Data: 15 de agosto de 2023. Diagnóstico: azoospermia completa resultante de orquite viral. Contagem de espermatozoides 0 em múltiplos exames. Prognóstico: esterilidade permanente. O paciente é completamente incapaz de gerar filhos biológicos. O silêncio era ensurdecedor. Então vieram os sussurros, os murmúrios confusos, a lenta compreensão se espalhando pela multidão como um incêndio florestal. Me virei para Natasha. Você está grávida, mas Dylan é estéril. Então, ou você está alegando uma concepção imaculada ou é uma cobra mentirosa e manipuladora que engravidou de outro e tentou colocar a culpa no meu noivo para nos separar. Seu rosto perdeu toda a cor. Zara Dylan começou. Não. Minha voz cortou como vidro. Não diga meu nome. Não peça desculpas. Não ouse tentar se explicar. Virei-me para a multidão. 300 rostos me encaravam, chocados, fascinados. Vocês vieram para um casamento? Perguntei. Sinto muito desapontá-los, mas vocês vão receber algo melhor. Vão receber a verdade. 5 meses, eu disse, com a voz firme apesar da fúria que me consumia o peito. Eles estão dormindo juntos há 5 meses, desde 2 semanas depois do pedido de casamento. Peguei meu celular e o conectei ao sistema de projeção da igreja, algo que eu havia combinado com a equipe de áudio e vídeo mais cedo. A tela atrás do altar se iluminou. Fotos, dezenas delas, Dylan e Natasha em hotéis, em estacionamentos, se beijando, de mãos dadas, com a data e a hora visíveis em cada uma. Minha mãe soltou um som como o de um animal ferido. O rosto do meu pai ficou roxo de raiva. Contratei um detetive particular, continuei. Porque não sou idiota. Vi os sinais, as noites em claro, as mentiras, o jeito que ela olhava para ele quando pensava que eu não estava vendo. Me virei para Natasha.
Você foi minha madrinha de casamento, minha melhor amiga, a irmã que eu nunca tive. E você passou 5 meses dormindo com meu noivo enquanto me ajudava a planejar meu casamento com ele. Não foi assim, ela sussurrou. Nós nos apaixonamos. Amor? Minha voz finalmente falhou. Você não sabe o que essa palavra significa. O amor não trai. O amor não mente. O amor não destrói as pessoas que mais confiam em você. Dylan tentou dar um passo em minha direção. Zara, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Eu ri, com amargura e sarcasmo. Explicar como você pegou esclerose múltipla há 2 anos e isso te deixou estéril. Como você nunca me disse que não podia ter filhos, mesmo tendo conversado sobre nossa futura família. Como você deixou outro homem engravidar sua amante e planejou que ela dissesse que o filho era seu. Seu rosto se desfez. Eu estava com medo. Não sabia como te contar. Quem é? A voz do meu pai ecoou pela capela. Ele estava de pé agora, apontando para Natasha. Quem é o verdadeiro pai? Os olhos de Natasha percorriam o ambiente freneticamente, buscando uma saída que não existia. Conte para eles, eu disse baixinho. Conte para todo mundo com quem você andou dormindo. Porque claramente não foi só com o Dylan. O silêncio se prolongou. Então, 3 fileiras atrás, alguém se levantou. Meu tio Richard, pai de Natasha. É o Trevor, não é? Disse ele, com a voz carregada de desgosto. Seu colega de trabalho, o casado. Natasha irrompeu em novos soluços. Confirmação. O caos era lindo. Pessoas gritando. Minha tia berrando com Natasha. Os pais de Dylan exigindo explicações. Meu pai tendo que ser contido fisicamente para não ir atrás de Dylan. Eu estava no altar, observando tudo acontecer. Sentindo apenas uma fria satisfação, levantei a mão. De alguma forma, milagrosamente, a multidão silenciou. Quero agradecer a todos por terem vindo, eu disse. A viagem de vocês, os presentes, o tempo dedicado, tudo isso significa muito. Mas, obviamente, este casamento não vai acontecer. Dylan emitiu outro som desesperado. Zara, não. Podemos resolver isso. Consertar isso? Virei-me para ele. Você é estéril, infiel e mentiroso. Ela está grávida de outro homem e tentou usar isso para destruir minha vida. O que exatamente há para consertar? Tirei o anel de noivado do meu dedo. O diamante captou a luz, brilhando inocentemente. Este anel custou cerca de $12.000, certo? Perguntei. Você me disse que economizou por 6 meses. Ele assentiu com um semblante triste. Que engraçado, eu verifiquei seus extratos bancários. Você os deixou jogados por aí. Na verdade, você comprou a crédito. E ainda está pagando as prestações. Seus olhos se arregalaram. Caminhei até a fonte que decorava a área do altar. Uma bela fonte de pedra, com 3 níveis cheios de água e flores flutuantes. Joguei o anel na água. O som da água mergulhada pareceu ecoar para sempre. Se você quiser de volta, eu disse, fique à vontade para pescá-lo. Então me virei para Natasha. Quanto a você, você não é apenas uma mentirosa e trapaceira. Você está expulsa. Ela piscou. O quê? O apartamento em que você mora. Aquele que você aluga há 3 anos. Comprei o prédio há 6 meses. É um imóvel para investimento. Sou seu senhorio. E a partir deste momento, você tem 30 dias para desocupá-lo. Eu havia gasto uma parte significativa das minhas economias comprando aquele prédio, mas ver o rosto dela se desfazer fez cada centavo valer a pena. Você não pode, ela começou. Posso sim. E você receberá a notificação formal de despejo na segunda-feira de manhã. Peguei meu buquê, me virei para minhas damas de honra e o entreguei a Meera. O salão de festas está pago. A comida está preparada. O bar está abastecido. Todos ainda devem ir. Celebrem a verdade. Celebrem a justiça. Celebrem o fato de eu ter escapado por pouco da maior tragédia da minha vida.
Comecei a caminhar de volta pelo corredor. Meu pai se aproximou para me acompanhar, mas eu balancei a cabeça negativamente. Preciso fazer isso sozinha, pai. A multidão se abriu como o mar vermelho. 300 rostos me observavam enquanto eu me afastava das ruínas do meu quase casamento. Cheguei às portas, empurrei-as e saí para o sol brilhante. Atrás de mim, o caos continuava. Mas eu tinha terminado. Finalmente, tinha terminado completamente. As semanas seguintes foram um turbilhão de papelada legal, presentes devolvidos e intermináveis telefonemas. Dylan tentou entrar em contato comigo 47 vezes. Bloqueei-o após a quinta tentativa. Natasha enviou uma carta de 12 páginas explicando como o amor era complicado. Queimei-a sem ler além do primeiro parágrafo. O vídeo da cerimônia, porque é claro que alguém filmou, viralizou. 5 milhões de visualizações em 3 dias. Os noticiários repercutiram. Virei a garota do casamento teste de esterilidade nas redes sociais. Meu advogado cuidou de tudo. A responsabilidade pela propriedade do prédio era incontestável. Natasha teve que se mudar. Os pais de Dylan, humilhados, me reembolsaram metade das despesas do casamento sem que eu sequer pedisse. Trevor, o verdadeiro pai do bebê de Natasha, se divorciou quando sua esposa descobriu. Natasha acabou sozinha, grávida e com uma reputação que a precedia por toda parte. Dylan voltou para sua cidade natal. A última vez que soube dele, estava trabalhando na loja de ferragens do pai. Quanto a mim, peguei o dinheiro que gastaria em uma lua de mel e comprei uma passagem aérea para o Japão. Sozinha. Passei 3 semanas vagando pelos templos de Kyoto, comendo comidas incríveis e lentamente me lembrando de quem eu era antes de Dylan e Natasha tentarem reescrever minha história. Na minha última noite em Tóquio, eu estava sentada em um bar na cobertura com vista para a cidade. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Meera. Alguém quer comprar os direitos do vídeo do casamento para um documentário. Oferecendo uma boa quantia. Interessada? Eu ri. Ri de verdade pela primeira vez em meses. Digitei de volta, contraproposta. Eu topo se eu puder narrar eu mesma. 3 dias depois, eu tinha um contrato. 6 meses após o desastre do meu casamento, eu estava sentada em um estúdio de podcast em Los Angeles. O documentário, Exposed, When Wedding Day Becomes Judgment Day, exposto, quando o dia do casamento se torna o dia do julgamento, havia sido lançado 2 semanas antes. Era cru, honesto e implacavelmente real, mostrava tudo, incluindo minha narração explicando a investigação, a descoberta e o planejamento. A música chegou ao primeiro lugar em 3 plataformas de streaming. E agora eu estava sendo entrevistado em um dos maiores podcasts do país. A apresentadora inclinou-se para a frente, genuinamente curiosa. O que você diria às mulheres que estão atualmente em situações em que suspeitam de traição? Perguntou ela. Pensei nisso, na garota que eu era há 6 meses, engolindo suspeitas, dando desculpas, escolhendo acreditar em mentiras. Confie nos seus instintos, eu disse finalmente. Seu instinto sabe. Seu instinto sempre sabe. A questão é se você tem coragem suficiente para ouvi-lo. E a vingança? Ela sorriu levemente. Algumas pessoas disseram que foi cruel demais. Algumas pessoas são idiotas, respondi. Não as prejudiquei fisicamente. Não arruinei suas carreiras ilegalmente. Simplesmente revelei a verdade publicamente no momento em que estavam tentando me humilhar publicamente. Elas mesmas provocaram isso. Você se arrepende disso? Nem por um segundo. Meu telefone não parava de tocar desde que o documentário foi lançado. Mensagens de mulheres compartilhando suas próprias histórias de traição, agradecendo-me por mostrar a elas que era possível retomar o poder. Propostas de emprego de empresas impressionadas com meu pensamento estratégico. Pedidos de entrevista de grandes revistas. Mas a mensagem que mais importava veio de alguém inesperado. Minha mãe havia enviado uma mensagem de texto naquela manhã: criei um guerreiro. Tenho orgulho de você. 3 meses após o podcast, lancei meu próprio negócio, uma empresa de consultoria que ajuda pessoas a realizar investigações particulares antes de decisões importantes da vida, casamentos, parcerias comerciais, investimentos. Due diligence com poder de ação.
Os negócios estavam prosperando. Eu estava no meu novo escritório de canto, olhando para a cidade, quando minha assistente tocou a campainha. Zara, você tem uma visita. Disse que é algo pessoal. Meu estômago se contraiu. Quem? Um homem chamado Dylan Torres. Fiquei ali parada, com a mão pairando sobre o telefone, meu reflexo me encarando da janela. 6 meses de silêncio, 6 meses seguindo em frente, e agora ele estava aqui. A voz da minha assistente soou novamente. Devo mandá-lo entrar ou devo chamar a segurança? Pela minha janela, a cidade se estendia infinitamente, repleta de possibilidades e novos começos. Atrás de mim, meu passado me aguardava no saguão. Respirei fundo. Diga a ele que essa decisão mudaria tudo. Fiquei paralisada, encarando meu reflexo na janela. 6 meses. 6 meses me reconstruindo das ruínas que eles deixaram para trás. 6 meses de terapia, autodescoberta e reaprendizado a confiar no meu próprio julgamento. 6 meses me tornando alguém mais forte, mais perspicaz, mais formidável do que a garota que quase se casou com um mentiroso. E agora Dylan estava no meu saguão. Zara. A voz da minha assistente me trouxe de volta à realidade. O que devo fazer? Todos os meus instintos gritavam para eu recusar, para que a segurança o escoltasse para fora, para manter os limites que eu havia construído com tanto cuidado em torno da minha nova vida. Mas havia algo mais, uma curiosidade. Eu precisava saber o que poderia trazê-lo de volta depois de tudo o que aconteceu. Me dê 5 minutos, eu disse. Depois, mande-o entrar. Sente-se, eu disse finalmente. Ele desabou na cadeira. Abri meu laptop. Você disse que o advogado dela está alegando que você falsificou os laudos médicos. Você tem os originais? O Dr. Ramon concorda, mas o advogado de Natasha alega que ele pode ter sido subornado ou que os registros foram adulterados. Então precisamos de algo irrefutável. Consultei um banco de dados. Um teste de paternidade resolveria isso. Ela está se recusando. Diz que não precisa provar nada, que a certidão de nascimento é suficiente. Claro que sim, porque ela sabe a verdade. Recostei-me na cadeira, pensativo. Então, algo me ocorreu. Dylan, quando exatamente você e Natasha começaram a dormir juntos? Me dê datas específicas. Ele pegou o celular, com as mãos tremendo. Eu mantive um diário. Meu terapeuta sugeriu para me manter responsável. Ele rolou a tela. A primeira vez foi dia 18 de março. Consultei meu calendário. E o bebê nasceu há 3 semanas. Isso foi em 1º de novembro, certo? Uma gravidez a termo dura 40 semanas. Conte 40 semanas para trás a partir de 1º de novembro. Nós dois fizemos as contas. 24 de janeiro, 2 meses antes de eles começarem o caso. Ela já estava grávida, sussurrou Dylan. Ela já estava grávida quando ela e eu. Ela te escolheu como alvo, eu disse, e a situação ficou clara para mim. Ela engravidou do Trevor em janeiro. Precisava de uma desculpa. Então, ela seduziu você, meu noivo, te envolveu num caso e planejou dizer que você era o pai. A revelação no dia do casamento não foi um momento de consciência. Foi premeditada. Ela ia destruir meu casamento e garantir um pai para o bebê dela em uma única jogada. Dylan parecia que ia passar mal, mas aí eu expus vocês dois, continuei. Revelei que você era estéril, então o plano dela desmoronou. A esposa do Trevor se divorciou dele, e ele não quis saber de nada com ela nem do bebê. Então agora ela está voltando para você, apostando que sua recente recuperação da fertilidade vai complicar as coisas o suficiente para que ela consiga entrar com um pedido de pensão alimentícia. O que eu faço? Perguntou ele, desesperado. Olhei para ele, este homem que um dia amei, agora patético e destruído, e tomei uma decisão. Você fará exatamente o que eu mandar. Nas 2 semanas seguintes, orquestrei uma obra-prima. Primeiro, entrei em contato diretamente com o Dr. Ramon. Como ex-noiva de Dylan e com autorização por escrito dele, consegui obter cópias autenticadas de todos os seus registros médicos. Não apenas o diagnóstico de esterilidade, mas toda a cronologia, incluindo a documentação da recuperação recente.
Em segundo lugar, contratei uma perita em medicina legal. Ela analisou os registros e forneceu um relatório detalhado explicando a cronologia da concepção, a impossibilidade de Dylan ser o pai, dadas as datas, e a ciência médica por trás da recuperação da fertilidade espontânea. Terceiro, e essa foi a parte que me fez sorrir, pedi para Rita, minha detetive particular, investigar a vida de Trevor. Ela descobriu uma mina de ouro. Trevor vinha trocando mensagens com Natasha desde o nascimento do bebê. Nessas mensagens, ele reconheceu a paternidade. Reclamou das exigências financeiras dela. Chegou a enviar uma mensagem dizendo: "Eu sei que ele é meu, Nat. Você não pode continuar usando aquele outro cara como fachada para sempre." Capturas de tela, datadas. Irrefutáveis. Compilei tudo em um dossiê que faria um promotor chorar de alegria. Depois, chamei Dylan ao meu escritório. "Eis o que vai acontecer", eu disse, deslizando a pasta pela minha mesa. "Você vai entrar com um pedido para obrigar a realização de um teste de paternidade. Seu advogado vai alegar a impossibilidade médica da sua paternidade e apresentar essas provas." "Ela vai lutar contra isso", disse Dylan. "Ela vai continuar, até você mostrar isso a ela." Peguei outra pasta. "Este é um aviso de que estou entrando com um processo civil contra ela por fraude, danos morais e difamação relacionados ao incidente do casamento. O pedido de indenização é de $200.000. Seus olhos se arregalaram. "Zara, eu não sou. Na verdade, não vou prosseguir com isso", interrompi. "É uma forma de obter vantagem. Seu advogado vai abordar o dela com uma proposta de acordo. Você retira a sua reconvenção por falsificação da certidão de nascimento, e eu retiro o meu processo se, e somente se, ela concordar em fazer o teste de paternidade e remover o seu nome da certidão de nascimento quando ficar comprovado que você não é o pai. E se ela ainda se recusar? Então, partimos para a ação nuclear." Divulgamos as mensagens de texto com o Trevor. Entramos em contato com todos os veículos de comunicação que cobriram o desastre do nosso casamento para dar notícias. Fazemos com que ela encare a verdade publicamente, assim como ela tentou fazer conosco. Dylan ficou em silêncio por um longo momento. "Então", disse, "por que você está me ajudando?" "Depois de tudo." Refleti sobre a pergunta. "Porque eu não te ajudo por amor ou perdão. Eu te ajudo porque a verdade importa. Porque construí um negócio expondo mentirosos e ela é uma mentirosa. E porque encarei-o nos olhos. Porque você vai me pagar. Te pagar. Minha taxa de consultoria é de $500 por hora. Dediquei aproximadamente 40 horas ao seu caso. Isso totaliza $20.000, mais as despesas. Para seu crédito, ele não discutiu. Eu vou conseguir o dinheiro para você." "Ótimo. Agora, saia do meu escritório. Seu advogado entrará em contato." Ele ficou de pé, hesitou diante da porta. "Zara, eu realmente sinto muito por tudo." "Eu sei", eu disse, "mas desculpas não consertam a confiança quebrada. Apenas tornam o silêncio mais suportável." Ele saiu, e eu voltei para minha janela, olhando para a cidade que eu estava conquistando, um caso de cada vez. 3 semanas depois, eu estava sentada em um tribunal assistindo ao karma agir em tempo real. O advogado de Natasha havia contestado o pedido de teste de paternidade, mas as provas eram esmagadoras. O juiz ordenou o exame, e o resultado foi exatamente o esperado: 0% de probabilidade de Dylan ser o pai. Estávamos então no tribunal de família para a audiência final. Natasha estava sentada à mesa do réu, com o bebê nos braços, personificando a imagem da maternidade injustiçada. Ela havia emagrecido desde a última vez que a vi, e havia uma dureza em seus olhos que não estava lá antes. Ajustei a mochila no ombro. "Mas eu não estarei aqui para ver." "É um adeus, Dylan. Desta vez é para valer." "Adeus, Zara." Desci os degraus do tribunal em direção ao meu carro e, a cada passo, me sentia mais leve. Livre. A garota que quase se casou com ele havia desaparecido. A mulher em que eu me transformará tinha compromissos. 6 meses depois, meu negócio havia triplicado de tamanho.
A Clarity Investigations agora era uma equipe de 12 pessoas, investigadores, contadores forenses, especialistas em tecnologia e consultores jurídicos. Já lidamos com mais de 100 casos, desde investigações pré-nupciais até fraudes corporativas. Nossa taxa de sucesso foi de 97%. Eu já havia aparecido na Forbes e no Business Insider, e fui convidado para palestrar em uma conferência TED sobre confiança e verificação em relacionamentos. A vida era boa, melhor do que boa. Eu estava no meu escritório tarde da noite de uma sexta-feira, terminando as anotações de um caso, quando minha assistente tocou a campainha. Zara, tem alguém aqui para te ver. Não tem hora marcada, mas ela disse que é urgente. Suspirei. Diga a eles para agendarem. É Natasha Rodrigues. Minha mão congelou sobre o teclado. Tem certeza? Ela está chorando. Devo chamar a segurança? Todos os meus instintos gritavam, sim. Mas a curiosidade, aquela maldita curiosidade que me servirá tão bem neste ramo, venceu. Me dê 5 minutos e depois mande-a entrar. Quando Natasha entrou, quase não a reconheci. Ela havia envelhecido 10 anos em 12 meses. Seu cabelo estava sem brilho, suas roupas mal ajustadas, e ela se portava como alguém que havia sido completamente derrotada pela vida. O bebê estava com ela, dormindo em um canguru sobre seu peito. Zara, ela sussurrou. Obrigada por me receber. Você tem 5 minutos. Comece a falar. Ela sentou-se sem ser convidada, seu cansaço evidente. Vim pedir desculpas. Não quero seu pedido de desculpas. Eu sei, mas preciso dar mesmo assim. Ela olhou para o bebê e depois para mim. Destruí tudo. Minha reputação, meus relacionamentos familiares, meu emprego. Trevor não reconhece o filho. Meu pai não fala comigo. Estou trabalhando em 2 empregos de meio período só para pagar o aluguel. E você achou que eu teria pena de você? Não. Sua voz era firme, surpreendendo-me. Achei que você merecesse saber que estava certo sobre tudo, sobre o karma, sobre a verdade. Recostei-me na cadeira. Continue. Eu tinha inveja de você, disse ela simplesmente. A vida inteira eu tive inveja. Você era mais inteligente, mais bem-sucedida, mais bonita. Todo mundo te adorava. E quando Dylan apareceu, esse homem charmoso e bonito que te idolatrava, eu o desejei. Não porque eu amasse, mas porque queria provar que podia tirar algo de você. A honestidade foi surpreendente. Então, você dormiu com ele. Eu o seduzi. Descobri sua fraqueza, sua insegurança por ser estéril, e a explorei. Disse a ele que isso não importava para mim, que eu amava por quem ele era. Oh, sábio! Eu já estava grávida do filho do Trevor. Eu só precisava de uma história para encobrir tudo. E você escolheu me destruir no processo. Sim. Lágrimas rolaram pelo seu rosto. Eu disse a mim mesma que era amor, que Dylan e eu éramos feitos um para o outro, mas não era amor. Era ego, ciúme e rancor. E quando você nos desmascarou no casamento, quando tudo desmoronou, eu redobrei a aposta. Coloquei o nome dele na certidão de nascimento porque estava desesperada e com raiva e ela desabou em soluços. Me desculpe, Zar. Me desculpe muito, muito mesmo. Eu a observei chorar, sem sentir nada. Nem satisfação, nem raiva, apenas nada. Por que você está realmente aqui, Natasha? Ela enxugou os olhos. Estou fazendo terapia agora, é uma parte obrigatória do meu acordo de custódia com o Trevor. E minha terapeuta disse que eu precisava me redimir, não para obter perdão, mas para assumir a responsabilidade. Para encarar o que fiz e me responsabilizar completamente. Então isso é para você, não para mim. Sim, ela admitiu. Isso é para mim. Para que eu possa olhar para o meu filho e saber que fiz tudo o que pude para me tornar alguém digna de criá-lo. Eu a observei. A mulher destruída à minha frente não tinha nada a ver com a prima confiante e manipuladora com quem eu havia crescido. Natasha, eu não te perdoo, disse claramente. Acho que nunca vou perdoar. O que você fez não foi apenas uma traição. Foi calculado, cruel e planejado para me destruir no momento mais feliz da minha vida. Eu sei.
Mas, continuei, agradeço por você ter vindo. Agradeço por assumir a responsabilidade e espero, pelo bem do seu filho, que você melhore. Ela assentiu com a cabeça, levantando-se lentamente. Obrigada por me receber. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Seja lá o que isso signifique, disse baixinho. Ver você caminhando por aquele corredor tão calma e poderosa, mesmo depois de eu ter tentado te destruir, foi naquele momento que percebi que eu nunca seria você. Eu nunca teria a sua força, a sua graça, a sua capacidade de transformar dor em poder. Não, concordei. Você não vai. Porque uma força como essa não se ganha de graça. Ela é forjada no fogo. Ela saiu, e eu voltei-me para a janela, observando as luzes da cidade cintilarem na escuridão. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhorita Bennett, tenho um caso que pode lhe interessar. Uma mulher suspeita que seu sócio esteja cometendo desfalque. Discrição é fundamental. A senhora está disponível? Eu sorri. Sim. 2 anos depois do casamento que nunca aconteceu, eu estava em um palco diante de 5.000 pessoas. A conferência até teve como título Confiança, Verdade e Retomando o Seu Poder. Minha apresentação foi visualizada mais de 10 milhões de vezes online. O livro que escrevi, Verificado, Como Investigar Sua Vida Antes que Ela Investigue Você, esteve na lista dos mais vendidos por 6 meses. A Clarity Investigations agora tinha escritórios em 3 cidades. Ajudamos centenas de pessoas a evitar casamentos, parcerias e investimentos desastrosos. Expusemos fraudes, infidelidades e corrupção corporativa. Mas, mais do que isso, devolvemos o poder às pessoas. Ao finalizar minha apresentação, compartilhei o último slide. Uma foto minha aos 28 anos, com um olhar inocente e ingênuo, ao lado de Dylan na nossa festa de noivado. Essa era eu, disse a plateia. Uma mulher que confiava cegamente, que acreditava que amar significava ignorar sinais de alerta, que pensava que questionar a honestidade de alguém significava não amá-lo o suficiente. Cliquei no próximo slide. Uma foto minha agora, no meu escritório, confiante e forte. Esta é a pessoa em que me transformei. Uma mulher que verifica, que entende que a confiança não é dada às cegas. Ela é conquistada com transparência e consistência. Que sabe que o amor verdadeiro não teme perguntas. Ele as acolhe. A plateia aplaudiu, mas eu levantei a mão. Não conto essa história para que vocês fiquem paranoicos ou desconfiados de todos ao seu redor. Conto isso para que entendam que seus instintos importam, seus limites importam e que vocês não precisam se sacrificar para manter outra pessoa aquecida. A ovação de pé foi ensurdecedora. Após a apresentação, participei de um encontro com os fãs. Uma jovem, talvez com 25 anos, aproximou-se de mim com lágrimas nos olhos. Obrigada, disse ela. Venho ignorando sinais no meu relacionamento há meses. Sua história me deu coragem para fazer perguntas. Descobri que ele estava mentindo sobre o passado, o emprego, tudo. Terminei tudo ontem. Como você se sente? Perguntei. Triste, mas também aliviado, como se eu tivesse desviado uma bala antes que ela me atingisse. Exatamente, eu lhe disse. E um dia você olhará para trás e perceberá que foi quando salvou a sua própria vida. Naquela noite, eu estava sentado em um bar na cobertura de um prédio em Manhattan comemorando com minha equipe. Tínhamos acabado de concluir um caso importante, expondo um CEO que estava desviando dinheiro da própria empresa. A pessoa que denunciou o caso, sua assistente, receberia uma recompensa de $500.000. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Aqui é a Zara. Senhorita Bennett, aqui é o Padre Bento da Capela de Santa Catarina. Endireitei a postura. Padre Bento, como vai? Estou bem, obrigada. Estou ligando porque, bem, isso é incomum, mas achei que você deveria saber. Dylan Torres entrou em contato comigo. Ele vai se casar. Meu coração deu uma guinada estranha. Não dor, nem ciúme, apenas surpresa. Isso é bom para ele, suponho. Ele perguntou se eu poderia celebrar a cerimônia. Eu disse que não. Não depois do que aconteceu na sua cerimônia, mas achei que você merecia saber. Obrigado por me contar.
Depois que desliguei o telefone, fiquei olhando para as luzes da cidade, processando tudo. Dylan estava seguindo em frente. Natasha estava se reerguendo. Trevor provavelmente estava em algum lugar sendo um pai ausente. E eu? Eu estava exatamente onde deveria estar. Minha sócia, Helena, sentou-se ao meu lado. Você está bem? Parece pensativa. Só estou processando. Recebi uma notícia inesperada. Uma surpresa boa ou uma surpresa ruim? Na verdade, nenhuma das duas. Apenas inesperado. Ela brindou com o meu copo. Bem, um brinde ao inesperado. E a você, a mulher que transformou o pior dia da sua vida em um império. Transformar a dor em poder, corrigi. Transformar a dor em poder. Enquanto bebia, pensava naquela capela, nas flores, nas velas, nas 300 testemunhas da minha humilhação que transformei em minha vindicação. Pensei na garota que eu tinha sido, confiante, ingênua, pronta para dedicar sua vida a um homem que não a merecia. E pensei na mulher em que me transformaria, forte, estratégica, inabalável. Se eu pudesse voltar atrás e mudar tudo, mudaria? Escolheria nunca ter conhecido Dylan, evitar o caso, a traição, a devastação pública? A resposta me surpreendeu, pois sem aquela dor eu jamais teria descoberto minha força. Sem aquela traição, eu jamais teria construído este negócio. Sem aquele momento de pura humilhação, eu jamais teria aprendido a lição mais importante da minha vida. A única pessoa em quem você pode realmente confiar é você mesmo. Mas quando você aprende a confiar completamente em si mesmo, você se torna imparável. 6 meses depois, recebi um convite pelo correio. O convite de casamento do Dylan. Dentro havia um bilhete escrito à mão. Eu sei que isso é estranho, mas queria que você soubesse. O nome dela é Patrícia. Ela é professora. Estamos juntos há 18 meses. Fui completamente honesto com ela sobre tudo. Meu passado, meus erros, meus problemas de fertilidade e minha recuperação. Ela sabe de tudo e, mesmo assim, me ama. Não estou te convidando para o casamento. Sei que seria inapropriado, mas queria que você soubesse que o que você me disse naquelas escadarias do cartório mudou a minha vida. Você me disse para me tornar o homem que eu achava que era quando te pedi em casamento. Estou tentando, Zara. Estou tentando todos os dias. Obrigado por isso. E obrigado por me mostrar o que é força de verdade. Espero que você esteja feliz. Espero que você esteja prosperando. Você merece tudo. Dylan. Eu estava no meu apartamento segurando o convite e percebi que estava chorando. Não de tristeza, não de saudade, mas de alívio. Alívio por não ter casado com ele. Alívio por o universo ter intervido da forma mais espetacular possível. Alívio por ter sido forte o suficiente para transformar minha dor em propósito. Mandei uma mensagem para Helena: você está livre hoje à noite? Sempre. E aí? Jantar de comemoração. Eu explico quando te vir. Naquela noite, rodeado pela minha equipe, a família que escolhi, as pessoas que me ajudaram a construir algo significativo a partir das cinzas da minha antiga vida, fiz um brinde ao futuro. A todos nesta sala, eu disse: confiança conquistada e não dada de graça, verdade acima do conforto e as belas, brutais e necessárias lições que nos moldam e nos tornam quem devemos ser. Aqui, aqui. Enquanto os copos tilintavam e as risadas ecoavam pela sala, olhei ao redor para aqueles rostos. Investigadores, analistas, consultores, todos nós guerreiros da verdade à nossa maneira. E eu sabia com absoluta certeza que estava exatamente onde deveria estar. A garota que quase se casou com um mentiroso havia desaparecido. A mulher que ressurgiu das cinzas era imparável. E em algum lugar por aí, em capelas e tribunais, em locais de casamento e escritórios de advocacia, outras pessoas estavam enfrentando seus próprios momentos da verdade. Graças a Clarity Investigations, mais pessoas estariam preparadas. Mais pessoas teriam respostas. Mais pessoas teriam o poder de escolher a verdade em vez de belas mentiras. Esse foi o meu legado. Não o vídeo viral, não o livro best-seller, nem mesmo o negócio próspero. Meu legado foi cada pessoa que aprendeu a confiar em si mesma o suficiente para verificar.
Cada pessoa que escolheu a dignidade em vez da ilusão. Cada pessoa que se afastou da traição de cabeça erguida. Parei em frente a um espelho, ajustando meu vestido. Elegante, sofisticado, azul marinho. Atrás de mim, Helena estava fechando o zíper da própria roupa. Pronta para isso? Mais preparado do que nunca para qualquer coisa. Esta noite foi a festa de lançamento da expansão da Clarity Investigations para os mercados internacionais. Fizemos parcerias com agências em Londres, Tóquio e Sydney. A empresa que construí com muita luta e determinação agora é global. Mas essa não era a única coisa que eu estava comemorando. 3 meses atrás, eu havia conhecido alguém. O nome dele era James, um contador forense que tinha sido contratado como consultor em um dos nossos casos. Ele era brilhante, engraçado e completamente transparente sobre tudo, desde sua pontuação de crédito até suas consultas terapêuticas. No nosso terceiro encontro, ele me entregou uma pasta. "O que é isso?" perguntei. Sendo totalmente transparente, disse-lhe com um sorriso irônico. "Prontuários médicos, extratos bancários, verificação de antecedentes, referências de ex-namoradas." Pensei que, se estou namorando a Zara Bennett, deveria poupá-la dos custos da investigação. Eu ri tanto que chorei. Depois o beijei. Ele ainda não estava na festa de lançamento. Mandou uma mensagem dizendo que estava atrasado por causa de uma reunião com um cliente, mas que chegaria lá. Ao entrar no local, um espaço deslumbrante na cobertura com vista para toda a cidade, fui cercado por pessoas que me parabenizavam, agradeciam e compartilhavam suas próprias histórias de como a Clarity Investigations havia mudado suas vidas. Uma mulher se aproximou de mim, segurando a mão do marido. "Senhorita Bennett, eu só queria agradecer. Sua equipe investigou meu noivo antes do nosso casamento. Descobriram que ele ainda era legalmente casado com outra pessoa. Cancelei o casamento. Sinto muito que você tenha passado por isso", eu disse gentilmente. "Não se preocupe, porque 6 meses depois, conheci este homem." Ela apertou a mão do marido. Minha verdadeira alma gêmea. Se eu tivesse casado com a pessoa errada, jamais teria encontrado a certa. Você salvou minha vida. Você salvou a sua própria vida, corrigi. Eu apenas lhe dei a informação. Você fez a escolha corajosa. Enquanto ela se afastava, senti uma mão no meu ombro. Era o James. Ele segurava flores e tinha uma expressão um pouco envergonhada. "Desculpe o atraso." A reunião com o cliente se estendeu. Ele beijou minha bochecha. "Você está absolutamente deslumbrante." "Você tem sorte de eu verificar em vez de presumir o pior", brinquei. Ele riu. "Na verdade, é por isso que estou atrasado." Passei no seu escritório. Ergui uma sobrancelha. "Por quê?" Ele tirou uma pasta do bolso. Meu coração deu um salto, não de medo, mas de curiosidade. Pedi para meu advogado elaborar isso. É uma declaração financeira completa. Todos os bens, todas as dívidas, todos os investimentos. Eu sei que só estamos juntos há 3 meses, mas eu queria que você tivesse isso. Sem segredos, sem surpresas, apenas transparência. Peguei a pasta, genuinamente tocado. "James, eu sei o que aconteceu com você, Zara. Eu sei o que a traição fez com você. E sei que a confiança não é algo que se dá de graça hoje em dia. Ela precisa ser conquistada tijolo por tijolo, verdade por verdade." Ele se aproximou, com um olhar sério. "Então, estou conquistando isso, uma revelação de cada vez. Uma conversa honesta de cada vez, pelo tempo que for necessário." Abri a pasta. Dentro estava exatamente o que ele havia prometido. Transparência financeira total. Nada escondido. Mas havia algo mais. Uma carta escrita à mão. "Leia mais tarde", disse-lhe suavemente. "Quando estiver sozinha. É algo pessoal." Olhei para ele. Este homem que entendia que minhas barreiras não eram defesas, mas sim limites. Que minha necessidade de confirmação não era paranoia, mas sabedoria. Que minha força não era algo a ser temido, mas sim respeitado. "Obrigada", sussurrei. "Sempre", respondeu ele. A festa continuava ao nosso redor.
Mas, por um instante, estávamos em nosso próprio mundo. Um mundo construído sobre honestidade, transparência e o tipo de confiança que se conquista com ações consistentes, não se exige por meio de fé cega. Mais tarde naquela noite, depois dos discursos, do champanhe e da comemoração, sentei-me sozinha no meu apartamento com a carta de James. Minhas mãos tremeram levemente enquanto a abria. Querido Zar, não sou boa com grandes gestos românticos, então vou apenas lhe dizer a verdade, que sei que você valoriza mais do que poesia. Conhecer você mudou tudo. Não porque você seja bonita, embora seja, ou bem-sucedida, embora seja, ou brilhante, embora definitivamente seja, mas porque você é honesta e implacavelmente, destemidamente honesta sobre quem você é, o que você quer e o que você não tolera. A maioria das pessoas passa a vida usando máscaras. Você queimou a sua até o chão e disse: é assim que eu sou. Aceitem ou não. Eu escolho aceitar tudo. A força, os padrões, os muros que você construiu para se proteger. Eu não quero derrubar esses muros. Quero merecer o privilégio de ser admitida dentro deles. Eu sei sobre Dylan, sobre o casamento, sobre Natasha. Assisti à sua palestra no TED 17 vezes antes de ter coragem de te convidar para sair. Li seu livro de capa a capa. Sei o que a traição fez com você, então estou te fazendo uma promessa. Eu nunca vou mentir para você. Não para poupar seus sentimentos, não para evitar conflitos, não para me fazer parecer melhor. Se você me fizer uma pergunta, você ouvirá a verdade. Se eu cometer um erro, você saberá imediatamente. Se eu estiver com dificuldades, eu lhe direi. Não sou perfeita. Tenho defeitos, traumas, momentos de insegurança e dúvida. Mas nunca os esconderei de você, porque você merece uma parceira que se mostre por completo e imperfeita, real e honesta. Estou me apaixonando por você, Zara. Pela verdadeira você. Não por uma versão idealizada, mas pela mulher complexa, brilhante, às vezes difícil, sempre fascinante que você é. E eu queria que você soubesse disso por escrito, para que você possa verificar. Para que você possa me responsabilizar por isso. Para que você tenha provas de que isso é real. Atenciosamente, James. Li a carta 3 vezes, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio, de reconhecimento, de finalmente ser vista por completo e escolhida mesmo assim. Peguei meu telefone e liguei para ele. Eu te acordei? Perguntei quando ele atendeu. Não, eu estou acordado. Você leu? Eu li. Silêncio, então. E acho que também estou me apaixonando por você, eu disse baixinho. Pelo você de verdade. Não por alguma fantasia, mas pelo homem real que aparece com declarações financeiras e cartas escritas à mão e trata meus limites como o presente que são. Consegui ouvir o sorriso em sua voz. Então, vamos fazer isso. Vamos mesmo fazer isso? Sim, eu disse. Nós realmente vamos fazer isso. Mas, James. Sim? Se você mentir para mim uma única vez, eu vou descobrir e tudo acabará imediatamente. Sem segundas chances, sem explicações que importem. Eu sei, disse ele. Conto com isso. Seus padrões não são algo a ser temido. São algo a ser alcançado. Conversamos por mais 1 hora sobre tudo e sobre nada. E quando finalmente desligamos, senti algo que não senti há anos. Esperança. Não a esperança ingênua dos meus 20 anos, quando acreditava que o amor era suficiente, mas a esperança conquistada de alguém que passou pelo fogo e saiu mais forte. A esperança que surge ao saber exatamente quem você é e encontrar alguém que ame essa pessoa completamente. Desta vez, estive numa capela diferente, menor, mais íntima, com 50 pessoas em vez de 300. Rosas brancas novamente, mas mais simples, mais elegantes. Helena estava ao meu lado como minha dama de honra, juntamente com 2 dos meus investigadores e meu sócio do escritório de Londres. Meu pai esperava perto da porta, pronto para me acompanhar até o altar. Tudo bem? Perguntou ele, apertando minha mão. Eu sou perfeito, pai. Dessa vez não haveria interrupções, nem revelações dramáticas, nem traições prestes a explodir, porque dessa vez eu sabia de tudo. James e eu estávamos juntos há 5 anos.
Morávamos juntos há 3. Tínhamos construído uma vida baseada na honestidade radical. Todas as decisões financeiras foram discutidas, todas as preocupações expressas, todas as dúvidas resolvidas imediatamente. Brigamos, claro que brigamos, mas brigamos de forma justa, aberta, com respeito e amor. Ele me pediu em casamento há 6 meses, numa tranquila noite de terça-feira, sem grandes gestos ou demonstrações públicas. Apenas ele, eu e uma pergunta simples: você quer casar comigo? Preciso pensar sobre isso, eu disse. Ele sorriu. Eu sei. Fique à vontade. Não vou a lugar nenhum. Levou uma semana. Não porque eu duvidasse dele, mas porque precisava ter certeza de que estava pronta, de que havia me curado o suficiente. De que poderia entrar no casamento sem o fantasma do anterior me assombrando. Uma semana depois, eu disse sim. Assim que a música começou e as portas se abriram, caminhei pelo corredor com meu pai, e não havia medo, nenhum pânico de última hora. Nenhuma voz na minha cabeça gritando avisos, apenas paz. James estava no altar, e quando nossos olhares se encontraram, ele murmurou 3 palavras: eu te vejo. Não a você está linda ou a eu te amo, embora ambos fossem verdade, mas a eu te vejo, a verdadeira você, a você complexa, a você que exigia transparência e honestidade e se recusava a aceitar menos do que isso. A cerimônia foi linda, simples, sem espaço para caos, porque construímos nossa base na verdade. Quando o Padre Bento, sim, o mesmo Padre Bento, perguntou se alguém se opunha, houve apenas risos discretos, sem primos gritando, sem revelações bombásticas de gravidez, sem relatórios secretos de fertilidade, apenas 2 pessoas que se escolheram de olhos bem abertos. Sim, respondi quando chegou a minha vez. Sim, respondeu James, repetindo a mesma coisa. E quando nos beijamos, os aplausos foram ensurdecedores. Dylan casou-se com Patrícia, a professora. Ao que tudo indicava, eles eram felizes. Ele me enviou um anúncio de nascimento 2 anos atrás, de uma filha chamada Emma. O bilhete dentro dizia simplesmente: obrigado por me ensinar a ser honesto. Ela vai crescer com um pai que sabe como fazer isso. Eu havia enviado a eles um livro infantil e um cartão desejando-lhes tudo de bom. Natasha nunca mais entrou em contato depois daquele dia no meu escritório. Soube por terceiros que ela havia se mudado para outro estado, estava trabalhando como enfermeira e criando o filho sozinha. Trevor foi condenado a pagar pensão alimentícia, mas atrasava os pagamentos constantemente. Suas contas nas redes sociais agora eram privadas, sua vida cuidadosamente escondida do público. Eu esperava que ela tivesse encontrado alguma paz, mas nunca cheguei a verificar. Trevor perdeu o emprego depois que o escândalo de paternidade veio à tona. A última vez que soube dele, ele estava trabalhando em vendas para uma pequena empresa e havia sido encaminhado para terapia de controle da raiva após vários incidentes com a ex-esposa. Rita, minha investigadora particular, tornou-se chefe de investigações na Clarity. Ela treinava pessoalmente todos os novos contratados, transformando-os em guerreiros em busca da verdade. O padre Benedict celebrou meu casamento com James com lágrimas nos olhos. Depois, ele me disse: faço isso há 30 anos e nunca vi alguém transformar a dor em um propósito tão poderoso. Você é extraordinária, Zara. Helena expandiu as operações da Clarity para a investigação de fraudes corporativas. Passamos a ter contratos com grandes empresas, realizando a seleção de executivos antes de promoções e investigando denúncias de irregularidades. Ela era brilhante, determinada e minha melhor amiga. Eu me tornei exatamente quem eu deveria ser. Não apesar da traição, mas por causa dela. Não apesar da dor, mas através dela. Se você me dissesse há 7 anos, enquanto eu estava naquela capela vendo meu mundo desmoronar, que eu terminaria aqui, casada com um homem honesto, dirigindo uma empresa global, ajudando milhares de pessoas a evitar a dor que eu senti, eu jamais acreditaria. Mas eis o que aprendi. A traição não te destrói a menos que você permita. Ela pode estilhaçar suas ilusões, destruir sua confiança, demolir seus planos, mas sua essência, quem você realmente é, permanece intacta. Você só precisa escolher reconstruir. A confiança deve ser verificada. Não porque as pessoas sejam inerentemente más, mas porque a transparência deve ser a base de qualquer relacionamento verdadeiro. Se alguém realmente te ama, não se ressentirá da sua necessidade de honestidade.
essa pessoa a oferecerá de bom grado. Seus instintos quase sempre estão certos. Aquela sensação no estômago quando algo está errado, dê ouvidos a ela. Investigue. Não a racionalize por medo do que você pode encontrar. A vingança é um prato que se serve melhor com sinceridade. Eu não destruí Dylan e Natasha. A verdade o fez. Tudo o que fiz foi revelá-la publicamente no momento escolhido por eles. Eles se destruíram sozinhos. A dor pode ser transformada em propósito. Cada coisa terrível que me aconteceu se tornou a base para algo significativo. O negócio que construí ajuda as pessoas a evitarem a dor que eu senti. Isso não é apenas cura. É alquimia. Você não precisa de um desfecho das pessoas que te magoaram. O desfecho é algo que você constrói para si mesmo. É a decisão de parar de deixar que as ações delas definam o seu futuro. É a escolha de seguir em frente, independentemente de elas se desculparem ou mudarem. A pessoa certa respeitará seus limites. Ela não os verá como obstáculos a serem superados, mas sim como prova de que você se valoriza. E demonstrará, por meio de ações consistentes, que merece ser acolhida. A felicidade não se trata de evitar a dor. Trata-se de escolher o crescimento. A experiência mais dolorosa da minha vida foi a que me proporcionou o maior crescimento. Tornei-me mais forte, mais sábia, mais capaz e, por fim, isso me levou a uma felicidade que jamais poderia ter experimentado como a garota ingênua que confiava cegamente. 3 anos após meu casamento com James, fui convidada a retornar à Capela de Santa Catarina para falar em um evento de empoderamento feminino. Eu estava no mesmo lugar onde minha vida havia sido detonada 7 anos antes. Os mesmos bancos, o mesmo altar, os mesmos vitrais projetando arco-íris pelo chão. Mas tudo parecia diferente. 50 mulheres estavam sentadas nos bancos. Todas elas lidando com suas próprias traições, suas próprias investigações, suas próprias jornadas da dor ao poder. Foi aqui que tudo aconteceu, eu lhes disse, gesticulando ao redor da capela. Foi aqui que meu primo se levantou e tentou me destruir. Onde revelei a verdade e vi todo o meu plano de vida desmoronar. Fiz uma pausa, deixando-os assimilar a informação. E foi aqui que renasci. Onde deixei de ser a garota que confiava cegamente e me tornei a mulher que verifica. Onde parei de deixar que as mentiras dos outros definissem a minha verdade. Pude ver lágrimas nos olhos de várias mulheres. Vocês estão todos aqui porque alguém os traiu, um parceiro, um amigo, um membro da família. E agora, neste momento, vocês provavelmente se sentem destruídos. Como se nunca mais pudessem confiar em ninguém. Como se o amor fosse uma mentira e vocês fossem tolos por acreditarem nele. Todos na plateia assentiram com a cabeça. Estou aqui para te dizer que você não está quebrado, ah? Você está se abrindo. E há uma diferença. Dei um passo à frente, aproximando-me deles, com a voz firme e clara. Coisas quebradas são destruídas, descartadas, inúteis. Mas romper com isso, é aí que o seu verdadeiro eu, o seu eu poderoso, finalmente emerge da casca de quem você pensava que tinha que ser. Romper com isso é doloroso, mas também é necessário. Contei a ele sobre a criação da Clarity Investigations, sobre ajudar milhares de pessoas a verificarem informações antes de se comprometerem, sobre meu encontro com James e a descoberta de que o amor saudável se constrói sobre a transparência, não sobre a confiança cega. A questão não é se você voltará a confiar, eu disse. A questão é se você confiará com sabedoria, de olhos abertos, com verificação e transparência como alicerce, com limites que o protejam em vez de ingenuidade que o exponha. Após o discurso, as mulheres fizeram fila para conversar comigo, compartilhar suas histórias e pedir conselhos. Uma mulher, provavelmente na casa dos 50 anos, segurou minhas mãos. Descobri que meu marido, com quem sou casada há 20 anos, estava me traindo. Sinto que minha vida inteira foi uma mentira. Não foi, eu disse a ela com firmeza. Seus sentimentos eram reais. Seu compromisso era real. Seu amor era real. A traição dele não apaga retroativamente a verdade da sua experiência. Ela apenas revela o caráter dele, não o seu. Outra mulher, mais jovem, talvez na faixa dos 25 anos. Como é possível confiar em alguém novamente depois de uma coisa dessas? Comece confiando em si mesmo, eu disse. Confie nos seus instintos.
Confie nos seus limites. Confie que você merece honestidade. Quando você confia plenamente em si mesmo, você se torna muito bom em identificar pessoas que são dignas da sua confiança. Quando o evento terminou e eu voltei a atravessar a capela, parei exatamente no mesmo lugar onde estive há 7 anos, onde entreguei aquele envelope ao Padre Bento, onde vi a verdade explodir como uma bomba. James me encontrou na entrada. Como foi? Perfeito, eu disse, apertando sua mão. Absolutamente perfeito. Enquanto caminhávamos juntos sob o sol, percebi algo profundo. Aquele dia, 7 anos atrás, não foi o pior dia da minha vida. Foi o melhor dia da minha vida real. O dia em que deixei de ser vítima de alguém e me tornei meu próprio herói. O dia em que a menina morreu e a mulher nasceu. E eu não mudaria um único segundo disso. 15 anos depois do casamento que nunca aconteceu, eu estava sentada no meu escritório com vista para Manhattan. A Clarity Investigations já tinha escritórios em 12 países. Tínhamos ajudado mais de 10.000 pessoas a verificar informações antes de se comprometerem. Nossa taxa de sucesso era de 99%. Meu livro foi traduzido para 37 idiomas. O documentário ganhou um Emmy. Eu falei nas Nações Unidas sobre transparência nos relacionamentos como uma questão de direitos humanos. James e eu tínhamos 2 filhos, uma filha chamada Riley e um filho chamado Griff. Estávamos ensinando a eles desde cedo: confiança se conquista, transparência é amor e seus instintos são válidos. Riley, agora com 12 anos, me perguntou recentemente: mãe, e se eu quiser confiar em alguém, mas essa pessoa ainda não merecer minha confiança? Então você confia em si mesma para estabelecer limites até que eles o façam, eu lhe disse. Você pode amar alguém e ainda exigir que essa pessoa prove que é confiável. Isso não é cinismo. É sabedoria. Meu telefone vibrou. Uma nova consulta de caso. Mulher suspeita que seu noivo esteja escondendo dívidas. O casamento é daqui a 3 meses. Socorro. Sorri e encaminhei a mensagem para minha equipe. Em algum lugar por aí, outra mulher estava numa encruzilhada. Confiar ou verificar, ignorar ou investigar. Ficar ou ir embora. Graças à Clarity Investigations, ela teria as informações necessárias para tomar a decisão certa. Graças à minha história, ela saberia que não estava sozinha. Graças ao que me aconteceu há 15 anos em uma capela lotada com 300 testemunhas, ela entenderia que a verdade pode doer, mas as mentiras doem ainda mais. E esse é o meu legado. Não o momento viral, não a vingança, nem mesmo o império empresarial. Meu legado é cada mulher que escolheu a si mesma. Cada pessoa que exigiu transparência, cada alma que se afastou da traição de cabeça erguida e com a integridade intacta. A garota que quase se casou com um mentiroso já se foi há muito tempo. A mulher que ressurgiu das cinzas está apenas começando. Obrigada por me acompanharem nesta jornada. Se esta história lhe tocou, por favor, compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la. E lembre-se, você nunca está irreparavelmente quebrado. Você está apenas se abrindo para se tornar quem você sempre deveria ser. Inscreva-se para mais histórias de verdade, transformação e o poder de escolher a si mesmo. Porque você merece um amor construído sobre a honestidade, não apenas sobre aparências.